boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você estiver vendo este vídeo, que hoje é sobre O Espadachim de Carvão, do escritor brasileiro Afonso Solano, lançado pela Leia nesse box com o primeiro e o segundo volume, O Espadachim de Carvão e as Pontes de Puzur. O primeiro é o que eu vou falar hoje sobre, que é o Espadachim de Carvão. Kurgala é um mundo abandonado por 4 deuses. Adapak é filho de um deles, e agora ele está sendo caçado. Perseguido por um misterioso grupo de assassinos, o jovem de pele cor de carvão se vê obrigado a deixar a ilha sagrada onde cresceu e a desbravar um mundo hostil e repleto de criaturas exóticas. Munido de uma sabedoria ímpar, mas notário de uma inocência rara, ele agora precisará colocar em prática todo o conhecimento que adquiriu em seu isolamento para descobrir quem são seus inimigos, mesmo que isso possa comprometer alguns dos segredos mais antigos de Kurgala. Eu gosto bastante dessa sinopse porque ela traz bem detalhada a história do livro e coisas que eu gostei, que são a cor da pele do Adapak, o fato dele ser filho de um deus, está aqui explicado, é interessante também, e um mundo hostil e repleto de criaturas exóticas. O Afonso Solano criou todas as criaturas exóticas dele, e munido de uma sabedoria ímpar, mas notado de uma inocência, rara. A sabedoria do Adapak, ela provém do fato dele ser filho de um deus e ter um grande conhecimento de luta, e que é uma coisa bem legal também, que é um sistema de luta que o Afonso Solano criou. É sempre falado bastante sobre sistemas de magia, né? Em livros de fantasia, o Afonso Solano criou um sistema de luta muito interessante. E uma inocência rara. Essa inocência do Adapak aí vem do fato dele ser filho de um deus, porque sendo filho de um deus, ele não foi criado no mundo de Kurgala, ele foi criado na casa de seu pai, em Kinar, avós, um dos 4 deuses de Kurgala, e por isso ele não tem essa malícia aí das coisas do mundo. Isso coloca ele em várias situações trágicas, tragicômicas, que são descritas durante o livro. E também outra coisa aqui, que mesmo que isso possa comprometer alguns dos mais antigos segredos de Kurgala, quando ele tem que descobrir quem são seus inimigos a partir do momento que ele está sendo caçado. Eu gosto muito do início do livro, quando o Adapak está sendo caçado. O Afonso Solano já descreve muito bem a luta de espada. As espadas gêmeas do Espadachim de Carvão são Ig e Sumi, e isso já prende a gente. O início do livro com a luta e o sistema de luta, depois que a gente descobre muito bem definido, é um dos pontos fortes do livro. A história de Kurgala também, os personagens em si, o próprio Adapak, é um personagem muito interessante. A Tarish, que é uma raça aí chamada de Nariana, que é o amor do Adapak. E o Telalek, que é um Ushariane, que vai ser o mentor do Adapak, que ensina para ele os círculos Tibaú. São raças muito interessantes. Tem também humanos e diversas outras raças. A história do Adapak começa quando ele está sendo perseguido. Em algum momento aí ele tem que fugir da casa de seu pai, em Kinar, avós, um dos 4 deuses de Kurgala, e não sabe por quê. O livro começa assim, e junto com ele a gente vai descobrindo mais sobre. Eu gosto bastante da descrição dos personagens e da descrição do Adapak, que é assim: os anos são medidos em ciclos e as alturas em cascos. Contava 16 ciclos, alcançando agora pouco menos de 8 cascos de altura. Seu corpo esguio era completamente desprovido de pelos e sua pele era escura como a noite. O tom havia passado de cinza para o negro absoluto com o avançar do tempo. Seus pés e mãos contavam com 5 dedos cada e não tinham unhas. Adapak tinha um rosto anguloso de traços bem desenhados. Ele não tinha nariz ou orelhas, apenas um par de orifícios para cada. Sua boca era pequena e de lábios finos, ocultando 28 dentes brancos e bem cuidados. Seu par de olhos também era branco, apesar de uma observação mais honesta revelar que as pupilas eram brancas e por isso sem o contraste dos globos oculares, também brancos. Seus olhos sinalizavam uma aparência sem vida e intimidante para um observador mais relapso. Um personagem bem diferente. E a Tarish também, ela tem uma descrição diferente. Sua cabeça era levemente alongada para trás, de onde uma cascata de cabelo ondulada de roxo despencava. Belos cílios longos emolduravam 2 esferas negras de pupilas púrpuras, que eram seus olhos. Um par de orifícios de cada lado da cabeça indicava os ouvidos. Seu nariz era fino e a boca igualmente sutil, com lábios tímidos e escuros, que agora tremiam. O próprio Telalek, que é quem ensina os círculos Tibaú, há um capítulo inteiro dedicado a esse sistema de luta, que é bastante interessante. O círculo Tibaú foi criado pelo Shariane,
que é a raça a qual pertence o Telalec. O Telalec. Adapaki sabia que Telalec tinha passado de 30 ciclos de idade, o que muitos Shariani consideravam como mais da metade da vida, pois seus sistemas biológicos acelerados lhe concediam raciocínio e agilidade notáveis, porém pouco tempo de vida quando comparados à maioria das espécies sapientes de Kurgala. Isso é importante também porque o círculo de baú foi inventado por um Shariani e só pode ser aprendido por um Shariani, além do Adapaki. Por quê? Porque eles têm um tempo de vida e o raciocínio, um tempo de vida mais curto, mas o raciocínio mais ágil do que as outras espécies. Qualquer outra espécie de Kurgala começaria o treinamento aos 6 anos de idade e só terminaria aos 60. O círculo de baú é um sistema matemático criado por um Shariani que determina o movimento de qualquer outra raça de Kurgala, de qualquer outro oponente. É um Shariani que ele luta, ele sabe exatamente o que a pessoa vai fazer, para onde ele vai se mover. Depois de completar o treinamento, o círculo fala em sua mente, ele dita o próximo passo na luta. Isso cria um sistema de luta muito interessante e as descrições de luta do Afonso Solano são muito boas. Logo no começo do livro há uma muito boa e que já aprende a gente na leitura do livro. Esses são os pontos fortes do livro para mim e a própria história do continente de Kurgala, que está ligada ao Adapaki, por ele ser filho de um deus, que diz aqui o seguinte: em seu isolamento para descobrir quem são seus inimigos, mesmo que isso possa comprometer alguns dos segredos de Kurgala. O mundo de Kurgala, ele era apenas um vasto oceano quando os 4 deuses chegaram até lá. E quando eles chegaram, apesar de ser apenas um vasto oceano, já havia 2 senhores, Abizuku e Tiamat. Os 4 deuses foram aceitos por esses senhores e passaram a viver em Kurgala, mas depois de um tempo eles decidiram criar aí novas raças, né, que são os Shariani, os humanos, os Inanarianos e várias outras. Só que Abizuku e Tiamat foram contra isso. Então os 4 se reuniram e mandaram Enkinar, o pai do Adapaki, até Abizuku e Tiamat para tentar convencê-los de que isso era o melhor para Kurgala, ter várias raças, povoar o mundo. Mas só que Abizuku e Tiamat não concordaram e o Enkinar tomou a decisão de sozinho prender Abizuku e Tiamat, criando aí um quarto continente, uma prisão para Abizuku e Tiamat. Os 4 entraram em conflito por causa disso, nem todos concordaram com Enkinar, então eles se separaram, indo cada um viver em um continente separado. A jornada do Adapaki tem muito disso, porque o que ele vai descobrir diz respeito a essa história antiga aí, que envolve seu pai e os outros 4 deuses, que eu não lembro o nome de todos agora, Enkinar, Enlinar, Anunar e Eliunar, eu acho, mas eu vou deixar o nome na descrição dos 4 deuses, dos 4 continentes de Kurgala também. A história do Adapaki gira em torno disso. Essa história da fundação de Kurgala, do desentendimento entre os irmãos, tem a ver com o passado do Adapaki, com o seu nascimento. Eu recomendo muito a leitura do livro, fantasia nacional de alto nível, 255 páginas, relativamente pequeno. A história, apesar de ser uma duologia, ela é completa no primeiro livro. Capa mole, folhas amarelas, uma capa bonita, uma história boa. As aventuras do Adapaki no mundo de Kurgala são muito interessantes. Ele passa por várias situações, ele vai preso, ele vai em um navio, ele encontra comerciantes exóticos, ele encontra paixões talvez, ele vai para vários lugares diferentes, inusitados. Então vale muito a pena, 255 páginas muito boas. É isso aí, galera. Se gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Obrigada e até o próximo vídeo.